Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com muita alegria. Eu sou o Fábio e esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Que trabalho fantástico, joia demais. Temos alcançado corações com o poder da pregação da palavra de Deus. Isso é uma honra, um privilégio que Deus nos concede. Mateus capítulo 19, parte 2, episódio de número 652, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Você encontra aí também em todos os distribuidores de podcast, aí, vários distribuidores, este trabalho, livro de Gênesis, Levítico, Números, Evangelho de Marcos, João, Lucas e Mateus. João, Lucas, Marcos e Mateus, isso mesmo. Não sei se estou esquecendo de mais algum, acho que não. Então, Jesus abençoa as crianças, é que a gente vai ver hoje. Que bom que você voltou, um abraço grande, que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida de uma forma especial, através desse trabalho feito com tanto carinho, no propósito de te ajudar a compreender mais o texto bíblico, essa pregação expositiva, um estudo textual, capítulo por capítulo do texto bíblico. É isso que a gente faz aqui, trazendo uma bagagem aí de muitos anos de estudo e aprendizado bíblico, tudo gratuito, a um toque no seu celular. Mateus 19:13 diz que Jesus abençoou as crianças. Vamos lá comigo entender? Então fica aí até o finalzinho, tá bom? Veja que naquela época e no Oriente, todas as crianças eram mantidas em segundo plano, sim. As meninas desprezadas por seus pais e até mesmo os meninos ficavam nas mãos das mulheres até se tornarem bem grandes. Então o interesse de Nosso Senhor pelas crianças parecia novo, estranho para os seus discípulos e para aquela plateia. Em uma ocasião ele colocou uma criança no meio dos discípulos. Então há um incidente do texto e também o hosana das crianças na entrada triunfal em Jerusalém. Fixando atenção nas pessoas proeminentes no incidente do texto, veja comigo vários detalhes importantes para a nossa compreensão. O que as mães querem para os seus filhos? Sua saúde física? Uma conexão sutil entre saúde e caráter? Uma relação da saúde com sucesso na vida, a importância de estabelecer bases de saúde nos primeiros anos, sua cultura mental, a idade da educação, o perigo de esforço excessivo e de pensar que aprender o que é certo é importante para a formação do caráter, sua posição social, os pais tentam assegurar para eles companheiros certos, boas amizades, boas conexões na sociedade. Quanto aos discípulos, o que eles querem para as crianças? Os discípulos aqui, em sua conduta nessa ocasião, podem representar todos os que têm visões estreitas e limitadas da esfera de Deus e da religiosidade. Eles queriam que essas crianças corressem, brincassem e não incomodassem ou atrapalhassem o mestre. Pense comigo, na ideia outrora predominante de que a vida espiritual era apenas uma preocupação de pessoas adultas. Agora, o que o Senhor Jesus quer para as crianças, o que o texto nos ensina? Que elas venham a Ele por si mesmas. E vir a Cristo é simplesmente isso, colocar o nosso amor nele. Para virem a Ele por causa de suas mães, porque por meio delas Ele pode obter uma influência graciosa sobre as mães. Para vir a Ele por causa do que Ele pode ensinar,
com a ajuda deles, trazer as repreensões, lições para os discípulos envolvidos no ato de nosso Senhor. Agora aqui eu te convido a gente fazer uma pausa nessa parte do texto que fala sobre as crianças. E veja comigo o versículo 16 ao 22, outra particularidade desse texto do capítulo 19, que é a presença do jovem rico, que nos ensina coisas preciosas. Depois a gente volta novamente a falar das crianças. O jovem que conquistou o amor de Cristo por seu ardor, entusiasmo e ao mesmo tempo entristeceu nosso Senhor por sua recusa em fazer um sacrifício inesperado. Está diante de nós um retrato vívido, um exemplo e ainda assim um aviso. Consideremos os traços sucessivos de seu caráter, que é revelados por sua conduta. Veja a pergunta sábia do jovem rico. É muito para um homem ter um objetivo definido diante de si, e é mais para ele escolher uma busca digna. Ele tinha riqueza, mas isso não o satisfazia. Ele tinha os meios de adquirir prazer, mas ele se elevou acima da ideia de fazer da diversão mundana o fim e o objetivo da existência. Ele ansiava pela vida com Deus, almejava a eternidade. Certamente podemos imitá-lo nisso. Além disso, ele fez bem em indagar a Cristo, pois Jesus é o caminho para a vida, e podemos encontrar sua fonte nele, como ele disse à mulher de Samaria em João 4,14. E é certo vir a Cristo para essa bênção. Ele chamou nosso Senhor de bom mestre. Jesus retoma a frase e imediatamente pergunta o que ela significa. O jovem não conhecia realmente o profundo significado da palavra bom. Ele usou a linguagem de forma convencional. Há um grande perigo para aqueles que são criados entre associações religiosas, de que eles empreguem as palavras como meros clichês, sem compreender o verdadeiro significado de suas expressões. Veja a conduta desse jovem. O jovem não era um sentimentalista que seguia apenas a emoção, a sua virtude era sólida. No entanto, não era o suficiente. Ele é instruído a renunciar à sua riqueza, uma exigência difícil e surpreendente. Jesus não dá esse mandamento a todos os homens ricos, embora nunca incentive a aquisição de riqueza meramente para se tornar melhor que os outros. A riqueza pode ser uma bênção ou maldição. A diferença está em como se lida com ela. Mas ele viu que a armadilha do jovem eram suas riquezas. Era necessário, portanto, que as riquezas fossem abandonadas. Agora, embora não fosse seu dever antes disso renunciar a tudo o que possuía, a palavra de Cristo, se ele se tornasse um discípulo, tornou isso seu dever. O dever essencial não é pobreza, mas obediência. O dever pode assumir a mesma forma com qualquer um de nós se estivermos convencidos por bons motivos de que Cristo deseja que façamos o mesmo sacrifício. Mas seja a pobreza absoluta, necessária ou não, tudo que possuímos precisa estar sujeita à ordem de Cristo. Isso é estar embaixo de seu senhorio. Seu triste fracasso. O jovem não conseguiu fazer o que era para ele um sacrifício. A sua riqueza foi sua ruína. Não era uma chave de ouro abrindo o reino dos céus, mas uma barra de ouro mantendo o portão fechado. O jovem poderia ter se tornado um grande líder cristão, um santo, ou quem sabe um mártir. A sua recusa o jogou na obscuridade. Não podemos deixar de sentir compaixão dele, pois seu teste foi difícil. Será que poderíamos suportá-lo? Ele se dirigiu a Jesus como bom mestre, ele demonstrou sua veneração ajoelhando-se, como afirma Marcos, capítulo 10, versículo 17. Ele buscou Jesus para obter instruções de como poderia atingir a vida eterna. A saber, encontrando aquela bondade perfeita da qual a vida eterna
é a recompensa. A sua pergunta era com efeito: como posso ter a vida eterna? O que o jovem chama de vida eterna, Cristo chama de vida, pois a vida eterna é a única vida verdadeira. Sem isso, no meio da vida, estamos caminhando para a morte. Ele não reconheceu a divindade de Cristo, daí a pergunta: por que me perguntas sobre o que é bom? Suponha uma ênfase na palavra tu. Suponha uma ênfase aqui, então ele prossegue: a um que é bom. Equivalente a ninguém é bom, exceto um que é Deus. A repreensão aqui é por atribuir bondade a Cristo sem discernir sua divindade como a fonte. O título não é inaplicável, pois nosso Senhor se autodenomina o bom pastor, João 10:11. O ensinamento então é que é vão buscar a bondade à parte de Deus. Ele é bom essencialmente, só Ele é bom, originalmente, eternamente. Deus é bom. Portanto, devemos transferir a Deus todo o louvor que nos é dado. Todas as coroas devem estar diante de seu trono. Aleluia. Tiago 1,17 diz que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai, que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso não é ironia, mas uma verdade sóbria. Guardar os mandamentos a partir de um princípio de fé amorosa é, sem dúvida, o caminho para a vida eterna. A pergunta que ressoa até hoje é: qual mandamento eu devo guardar? Isso foi provavelmente ocasionado pela confusão introduzida pelos escribas, esse questionamento, que misturaram tradições dos anciãos com os preceitos de Moisés, ampliaram as observâncias rituais de modo a negligenciar as questões mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e caridade. Ele também não cita os mandamentos em sua ordem, provavelmente para mostrar como os próprios judeus expressam que não há nem primeiro e nem último na lei. Todo preceito é tão perfeito que não importa se ele é tomado primeiro ou último. Ele menciona apenas os deveres da segunda tábua, resumindo-os, no entanto, com o preceito de Levítico 19:18, pois o amor de Deus só pode ser manifestado pelo amor ao próximo, conforme 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. O que me falta ainda? Ele estava convencido de que ainda precisava de algo. O Senhor logo lhe revelou a cobiça e a mundanidade de seu coração. Ele descobriu como superestimava sua obediência quando não estava disposto a abrir mão de suas posses para o benefício dos pobres. E preferia tesouros terrenos aos celestiais. O Evangelho de Cristo é o caminho do bem, meus queridos. Ela promete vida eterna em Cristo, terás um tesouro no céu, vem, segue-me. Na escola de Cristo nós aprendemos a doutrina da justificação pela fé em sua expiação, mais do que suficiente. A conexão com essa expiação da obra do Espírito Santo acontece no íntimo do nosso coração. O seu ensino, além disso, nos mostra a conexão entre fé e obediência. Mas exige uma submissão absoluta. Sim, vender tudo, isso era literalmente requerido no caso do governante. Cristo não aliviou sua cruz porque ele o amava. Praticamente nós temos que vender tudo. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo que possa atrapalhar nossa salvação. Aqueles que recusam a submissão aceitam a tristeza. Ele foi embora triste. Que oportunidade ele perdeu. A oferta a ele era tornar-se um dos discípulos mais íntimos de Cristo, ser especialmente treinado por ele no conhecimento das coisas espirituais e pregar o seu evangelho. O maior privilégio dessa terra. Como nós podemos assegurar, meus queridos,
que nossos filhos conheçam, amem a Cristo, se nós os mantivermos longe dele. De que vale ter todas as riquezas do mundo se isso nos fizer perder a vida eterna? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, em tua infinita bondade, abençoaste as crianças, ajuda-nos a compreender o que realmente importa em nossas vidas. Dá-nos a sabedoria para guiar nossos filhos a Ti, reconhecendo que a verdadeira vida é encontrada em Teu amor e em Teu caminho. Que nossas riquezas, ou aquilo que achamos ser valioso, não se tornem um obstáculo em nosso caminho, mas que estejamos dispostos a sacrificar tudo por Ti, sabendo que em Tua presença e somente nela é que encontramos a verdadeira vida eterna. Amém, amém, amém. Joia demais, que episódio fantástico. Eu te encontro no próximo 19, parte 3, para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Deixa aqui meu abraço, o nosso carinho aqui com esse trabalho dedicado exclusivamente a contribuir para que você entenda mais o texto bíblico. A gente volta em breve. Obrigado pela audiência e pela paciência. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.